Hello, students. Are you okay? My name is Ana Beatriz, and I'll be your teacher. Olá, estudantes, tudo bem? Meu nome é Ana Beatriz, serei a professora de vocês. Hoje nós iremos falar de um gênero que fala sobre um tipo de história. Eu vou dar para vocês três dicas, hein? A primeira dica é comics. O que são comics? São quadrinhos. A segunda dica são characters, que são personagens. E a terceira dica é balloons, que são balões. Então, nesse gênero que eu vou abordar ele para vocês, tem essas três características. Tem quadrinhos, tem personagens e tem balões. E aí, já adivinharam que gênero é? Então vamos lá? É o gênero história em quadrinhos. E aí, o que vocês sabem sobre história em quadrinhos? As histórias em quadrinhos, né, são bem conhecidas, principalmente as da Turma da Mônica. Então, as histórias em quadrinhos é através dela que conta, né, a história, que é utilizado desenhos, e esses desenhos são colocados dentro de alguns quadrinhos. Por isso o nome Histórias em Quadrinhos. E temos também uma abreviatura para Histórias em Quadrinhos, que a gente fala HQ. H significa história e Q significa quadrinhos. O objetivo da história em quadrinho é divertir o seu leitor e também informar. História em quadrinho? Então, The Calvin, a short story. I don't understand you. First you were going to write a novel. No, you're working on a short story. I don't understand why you stopped writing your novel to work on a short story. I only have one sheet of paper. Vamos lá para a tradução, então, dessa história em quadrinho. A Cabana, uma história curta. Primeiro, você ia escrever um romance. Agora, você está trabalhando em um conto. Não entendo por que você parou de escrever seu romance para trabalhar em um conto. Aí, o finalzinho, né? Ele pensou, eu só tenho uma folha de papel. Quando temos uma história em quadrinho curta, nós chamamos ela de tirinha. Eu irei ler aqui para vocês. People have different ways of handling depression. Some crash, some up, around. Crash. Some t-shirt laces together. Então, as pessoas têm maneiras diferentes de lidar com depressão. Alguns choram, alguns lamentam, alguns amarram os cadarços dos sapatos juntos. Porque não há, né, um narrador. A fala é entre si, entre um personagem e outro personagem. E para que a história em quadrinho ocorra, para que a gente saiba o que está representando, para isso usamos a utilização dos balões. Os balões, ele representa a expressão desejada no momento que há comunicação entre um personagem e outro, para representar uma fala, quando ele está pensando. E no próximo vídeo, vocês irão ver os types balloons, os tipos de balões. Olá, tudo bem com vocês? Eu tô muito bem, graças a Deus. Bom, eu vou estar dando continuidade na aula da professora Ana Beatriz. Eu sou a professora Lara e tô aqui para ajudar vocês. Bom, como agora vocês já sabem o que são histórias em quadrinhos, né? Eu vou apresentar para vocês os tipos de balões.
os tipos de balões que a gente usa dentro dessas histórias em quadrinhos, né? Pensamento, grito, raiva, amor, né? A gente tá precisando muito de amor nesses últimos tempos, né? Então, eu espero que vocês prestem bastante atenção e gostem da minha explicação. Bom, a gente vai começar com o Whisper, que é um balãozinho de sussurro. Quando a pessoa tá sussurrando no ouvido da outra, entendeu? Aí eles usam esse tipo de balão. Esse Group Speak. O que seria esse Group Speak? Esse Group Speak é a fala em grupo. Quando duas ou mais pessoas estão falando a mesma coisa ao mesmo tempo, eles usam esse balãozinho, né? Porque é uma fala em grupo. Aquele grupo de pessoas está falando aquilo. Esse é o Thought, que é um balãozinho de pensamento, né? Quando um personagem ou algum objeto, né, tá pensando alguma coisa, eles usam esse balãozinho. Esse é o Cold, que é o balãozinho de frio, quando a gente tá com frio, né? O personagem tá lá com frio, eles usam esse balãozinho. Esse é o Idea. O que seria esse Idea? Tá vendo que ele tá dentro do balãozinho de pensamento? Então, porque ele pensou e teve uma ideia. Então, esse Idea é a ideia que ele teve. O Electron Speak. Porque é quando ele tá tomando um choque e ele tá falando ao mesmo tempo, né? Aí eles usam esse tipo de balão. Esse balãozinho é o Exclamation, que é o balãozinho de exclamação. Esse é quando um personagem não sabe se expressar, né? Expressed feeling aí, que é o personagem. Esse é o de amor, quando alguém tá apaixonado ou tá numa cena bem fofinha, eles usam esse balãozinho aí. O Echo, do eco, quando eles estão em um lugar vazio e deixam cair alguma coisa, né, pesada, faz um eco. Esse é o Censored, que é o censurado, né, que é o de censura. Quando o personagem tá com muita raiva e ele xinga, por exemplo. Aí eles usam esse balão, né, para censurar aquela fala. Esse é o Danger, de perigo. O Anger, de raiva. Vocês podem perceber que quando um personagem está com muita raiva, eles só colocam esse balãozinho com alguns caracteres dentro para expressar que ele está com muita raiva. Esse daí é as onomatopeias. O que são essas onomatopeias? São os sons, né? São sons de ações, né? Trovão, alguma coisa caindo, espirro, bater palma, entendeu? Esse é as onomatopeias. E esse é o personagem chorando, né? Quando um personagem está chorando, vocês podem perceber que eles sempre vão usar esse balão. Esse daqui é o Think at the Same Time. O que seria isso? É quando dois personagens ou mais podem pensar a mesma coisa ao mesmo tempo. Pensa para falar, né? E aí eles usam esses balãozinhos. Bom, espero que vocês tenham prestado bastante atenção, né? E agora vou deixar o decorrer da aula com a professora Poliana. Hello, students! My name is Poliana. Meu nome é Poliana. Sou professora estagiária de língua inglesa da Universidade Estadual de Goiás. Então, pessoal, como vimos aí, né, no vídeo anterior sobre as histórias em quadrinhos, né, que as histórias em quadrinhos, elas são uma sequência de quadros, né, que expressam uma história e é uma forma de arte que conjuga texto e imagem, né, com o objetivo de narrar histórias. Então, pessoal, hoje eu vou falar sobre do e does, né, esses que estão sempre presentes nas histórias em quadrinhos de língua inglesa. E hoje eu vou falar sobre eles. Quando usar do e does? Então, essa é uma pergunta que incomoda muita gente, né?
E hoje nós vamos aprender quando usá-los. Usando do e does como verbo principal da frase. Então, o significado de do e does é fazer em português, mas também existem outros significados. Mas o principal é fazer em português. Do e does, fazer. I do, eu faço. You do, você faz. He does, ele faz. She does, ela faz. It does, isso faz. We do, nós fazemos. You do, vocês fazem. They do, eles, elas fazem. I do my homework. I do my homework. Eu faço o meu dever de casa. You do a good job. You do a good job. Você faz um bom trabalho. She does everything at home. Ela faz tudo em casa. Usando do e does para fazer perguntas. Pessoal, observe essas frases que estão em português. Você gosta de pizza? Você gosta de pizza? Você gosta de pizza? Você gosta de pizza? Se nós não falássemos português, né, pessoal, certamente teríamos alguma dificuldade para saber se a pessoa está aí, se ela está aí afirmando ou se ela está perguntando se eu gosto de pizza, né? Você gosta de pizza? Você gosta de pizza? E porque essas duas frases, elas são exatamente iguais para quem ouve, exceto por uma única coisa, a entonação. Mas em inglês, nós precisamos de do e does para fazer perguntas no presente. Do I, eu. Do you, você. Does he, ele. Does she, ela. Does it, isso. Do we, nós. Do you, vocês. Do they, eles, elas. You like pizza. Você gosta de pizza. You like pizza. Veja que o verbo principal aí é like. Viu, pessoal? Gostar. You like pizza. Você gosta de pizza. Do you like pizza? Você gosta de pizza? E o do aí, ele é apenas o verbo auxiliar. Ele está indicando que é uma pergunta e que ela está no presente. I know you. Eu conheço você. Do I know you? Eu conheço você? Então, pessoal, vejam que o now aí, ele é o verbo principal e do é o verbo auxiliar. Ele está aí dizendo que isso aí é uma pergunta. É uma pergunta que está no presente. They work here. Eles trabalham aqui. Do they work here? Eles trabalham aqui. Vejam que o work, ele é o verbo principal e do, novamente, é o verbo auxiliar. Ele está aí apenas indicando que isso aí é uma pergunta. Como fazer perguntas com does? She plays volleyball. Ela joga vôlei. She plays volleyball. Ela joga vôlei. Ela joga vôlei. Então, perceba esse S aí, pessoal, que logo após o verbo play, né? Para a terceira pessoa do singular, he, she, it, os verbos, eles têm uma terminação com S, ES ou IES. Nesse caso aí, ES, she plays volleyball. Percebam que o verbo dessa pergunta é play, ok? Play. E does she play volleyball? Ela joga vôlei? Então, pessoal, na pergunta não tem, ele sai. O does é apenas o verbo auxiliar. Ele está indicando que é uma pergunta no presente. Does she play volleyball? Ela joga vôlei? He likes soccer. He likes soccer. Ele gosta de futebol.
Verifique aí, pessoal, o S após o verbo like, né? Does he like soccer? Ele joga futebol? Percebam aí que esse S após o verbo like, ele, para a pergunta, né? O like, ele é o verbo principal e does é o auxiliar. E ele está apenas indicando que isso aí é uma pergunta. Usando do e does em frases negativas. Do not, don't, does not, doesn't. I don't, eu não. You don't, você não. He don't, ele não. She don't, ela não. It doesn't, isso não. We don't, nós não. You don't, vocês não. They don't, eles, elas não. I don't work on Sundays. Eu não trabalho aos domingos. She doesn't play soccer. Ela não joga futebol. We don't drink coffee. Nós não bebemos café. Olá! Agora que vocês já viram o que é uma história em quadrinho, vocês também viram sobre os tipos de balões e vocês também viram sobre the e does. Vamos para a atividade? Então vamos lá, a atividade é bem fácil. Create a comic story for the respective balloons using the and does. Então, crie uma história para os respectivos balões utilizando the e does. Espero, a devolutiva da atividade.